Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Estamos dando início agora oficialmente ao nosso seminário de pesquisa coletiva de 2022. As apresentações, como disse anteriormente, será gravada e disponível no nosso canal do YouTube. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a vocês que acordaram cedo nessa manhã fria e estão aqui dispostos a ouvir a gente, e também a nossa professora, doutora Lucy Regina Musetti. Além disso, gostaria de agradecer aos meus colegas do PET que estão aqui também fazendo as apresentações comigo. Para começar, vamos chamar o grupo 1, que é a Ana e a Bruna. Bom dia, gente. A apresentação já vai subir, tá bom? A gente começa. Para mim já tá aparecendo, para todos vocês tá aparecendo? Sim, amiga, já está. Então, tudo bem. Bom, o grupo 1, então, sou a Ana Beatriz Franco da Silva e a Bruna Siqueira dos Santos. A gente escolheu o texto Retrato da Exclusão nas Universidades Brasileiras, os Limites da Inclusão, de Cabral, Orlando e Melete. Pode passar, por favor. Bom, então, os autores vão falar sobre o acesso de pessoas com deficiência no ensino superior. E no nosso país, a educação especial ela foca legalmente em pessoas com deficiência, então auditiva, intelectual, física, visual, entre outras. Os transtornos globais do desenvolvimento, mais conhecido como TGD, né, que é alteração na interação social, na comunicação, interesse restrito em atividades, e a superdotação. Bom, aqui o texto ele não fala sobre o processo histórico, mas a gente achou interessante colocar, tá bom? Tendo seu marco no século XVI. Então, por que a gente achou interessante colocar? Porque essa perspectiva de como hoje as pessoas veem, né, as pessoas com deficiência tem influência de antigamente, né? Porque antes as pessoas com deficiência eram vistas como taxadas, né, como algo engraçado, não eram valorizadas, então, assim, nasceu com deficiência, então vamos excluir da sociedade, não vamos investir, então, assim, não vai ter sucesso nenhum, não tem por que colocá-la no meio que propicie esse desenvolvimento, né, tem a ver com, eram vistas, né, como bruxismo, maldição, e aí, a partir do século XVI, isso começou a mudar. Então, começou a ver como algo natural, começou a ter as pesquisas, né? A medicina intervir nesse sentido, começou a ver vir os paradigmas de institucionalização, serviço e suporte. Tá? Então, assim, por mais que, né, isso foi mudando, não foi essa mudança assim que a gente pode falar assim, nossa, muito benéfica, até porque a gente consegue ver isso nos dias de hoje, né? Então, por exemplo, assim, a institucionalização, ela, esse paradigma, ela deixava as pessoas como se fossem em asilo, digamos assim. Então, assim, houve uma evoluçãozinha, mas colocar as pessoas em uma casa, assim, entre aspas, isso não é um processo que a gente fala assim, nossa, que benéfico. Já o de suporte, que a gente pode falar que é os dias de hoje, isso sim é de inclusão, de não querer mudar as pessoas, é de aceitar como elas são os limites, e aí sim a gente vai adequando, né, incluindo essas pessoas nos dias de hoje. Tá? Aqui a gente repete a frase anterior, mas assim, não é uma crítica do autor, é uma crítica assim ao autor, né? É uma crítica que a gente escuta muito nos dias de hoje, né? Porque a gente escuta muito assim, acesso de pessoas com deficiência, mas assim, mais no ensino, né? Mas o que adianta ter um acesso se não tem uma qualidade, não tem acessibilidade, não tem permanência e não tem conclusão, né? Então toda essa questão engloba isso. Então não adianta a gente falar assim, tem acesso, as políticas públicas estão garantindo acesso. Tudo bem, mas tem que ter essas outras questões também, né? Um professor auxiliar, olhar para o currículo, olhar para o vestibular também, aqui no caso, né? E a formação dos professores também. Pode passar, Amiga, por favor. Então, as políticas públicas desde 1990, ela tem promovido que essa questão, o acesso, tem promovido, assim, de uma forma não muito benéfica.
né? Porque hoje, como que a gente vê essas pessoas com deficiência nas universidades? A gente vê essas pessoas nas universidades, né? Qual é a porcentagem dessas pessoas nas universidades? E defendido práticas educacionais inclusivas. E aí o autor traz, né, a sociedade capitalista, ela exclui para incluir de uma forma desumana e precária. De fato, ela exclui para incluir. Porque, igual eu coloquei aqui, em negrito, né? Porque a escola é para todos. Ela não precisa excluir para incluir. Só que aí vira uma, assim, eu sou bonzinho, né? Eu estou a favor das pessoas com deficiência. Porque a escola ela tem que aceitar todos. Não importa a classe social, o gênero, a raça, se a pessoa é com deficiência ou não. Então, é exatamente o que o capitalismo faz. Ela exclui para incluir. Para fingir que ela está a favor disso, que é os autores nos trazem, né? Então, o capitalismo ele exclui para incluir, sendo que, na verdade, a escola deveria ser para todos. Quando o aluno chegar, já ter ali uma escola, um ambiente preparado para ele, uma universidade preparada para ele. Então, o processo ele se torna ainda muito mais complexo quando a deficiência é associada a outras características que podem colocar os indivíduos em desvantagem social, como a raça, o gênero e a classe social. E é importante a gente lembrar que a educação inclusiva, ela não é somente assim, quando a gente insere a pessoa com deficiência dentro de uma universidade ou dentro de uma escola. A educação inclusiva, ela começa antes desse aluno estar ali, né? Como que o professor de uma universidade ele se porta, ele defende uma educação inclusiva, ele defende uma pessoa com deficiência, o que ele sabe sobre aquilo? Né? Sobre uma prova, uma avaliação, um vestibular, como que esse ambiente está preparado, como que a gestão dessa universidade, de uma escola, está preparada para aceitar esse aluno. Né? Porque a gente não pode começar a discutir sobre uma pessoa com deficiência entrar numa universidade quando ela já entra. Esse ambiente tem que estar preparado antes dela entrar. Porque senão, quando ela entrar, ela vai se sentir excluída. Porque é como a gente, quando a gente entra em um grupinho, por exemplo, e a gente não se... Fala assim, não tô, não tô gostando desse grupinho. A gente se sente excluído. Porque ou a gente não viu semelhança ali, ou a gente realmente sentiu que as pessoas não estão abertas a nos incluir. É o que acontece na educação inclusiva. Quando o ambiente não está preparado, quando desde o vestibular não é pensado para você, na verdade você está excluindo. Que é o que acontece muito no ensino superior, né? E também vale lembrar que a exclusão ela começa desde o ensino básico, né? Quando você vai na educação infantil, por exemplo, e os alunos não têm professor auxiliar, por exemplo. Tá? Então, a educação inclusiva, ela começa quando o aluno não está na escola. Quando há essa discussão de como a gente pode promover um ambiente para esse aluno entrar na universidade. Pode passar, amiga, por favor. Então, esse espaço, ele segue como um espaço social privilegiado. E o que a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, ela diz respeito, né? Então, ela garante no seu artigo 3º que o processo de escolarização ele deve respeitar as diferenças e promover a igualdade, providenciando condições de acesso e permanência. Mas lembrando do que eu falei, da qualidade, da acessibilidade de estudantes na escola. Ela reconhece o ensino superior como uma parte do sistema educacional que prepara profissionais de diferentes setores do mercado e contribui para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Né? E se ela reconhece, por que nas universidades isso não está sendo feito? Né? A gente vê menos pessoas com deficiência ali, porque isso deve ser investido. Não é porque a pessoa tem deficiência, a pessoa com deficiência, que ela tem menos capacidade que alguém sem deficiência. Então, é por isso que deve sim ter mais vagas, por exemplo, e ações afirmativas para essas pessoas. Né? Ela também designa educação especial gratuita em todos os níveis de educação para estudantes que fazem parte da comunidade de educação especial.
preferivelmente no sistema regular de ensino. Pode passar, amiga, por favor. Então, os autores aqui fizeram um segmento da população, né, através dessa tabelinha, pesquisa do IBGE, Agência Governamental do INEP, e aí fizeram uma consulta, né? Então, teve a deficiência auditiva, a deficiência física, a deficiência intelectual, a deficiência múltipla, surdez, surdo-cegueira, baixa visão e deficiência cegueira. Isso é bom também para a gente pensar, né? Quantas pessoas, assim, na nossa universidade e até no nosso meio mesmo, a gente encontra com essa deficiência. E pode passar, amiga, também. Bom, complementando tudo que a Ana falou, agora eu vou falar todos os resultados que essa pesquisa obteve. Então, antes de apresentar os dados coletados do censo escolar, que é o INEP, é importante a gente mostrar o último censo, né, que aconteceu em 2010 pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o primeiro gráfico que aparece de resultado no artigo é distribuição percentual da população de 15 anos ou mais de idade por existência de pelo menos uma das deficiências investigadas e o nível de instrução. Então, em 2010, a população brasileira com 15 anos ou mais, com menos de uma das deficiências investigadas pelo IBGE, correspondia a 61% das pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto. Já os 14% das pessoas com ensino fundamental completo ou o ensino médio incompleto corresponde a esses 14%. 18% das pessoas com ensino médio completo e superior incompleto. Já os 7% corresponde com o ensino superior completo. Então, aqui a gente pode ver que os números já indicam que, em termos de nível de instrução, o sistema educacional brasileiro parece ter falhado em fornecer essa educação completa para as pessoas com deficiência. Bom, a próxima tabela é o número de matrículas de estudantes com deficiência e número total de matrículas no ensino superior brasileiro, entre 2009 e 2018. Os dados abaixo, eles mostram, né, a comparação entre as matrículas dos estudantes com deficiência e a porcentagem do total de matrículas, mais o número total de matrículas em universidades brasileiras. Então, o número de matrículas de estudantes com deficiências em universidades brasileiras cresceu 23.135 para 59.496 pessoas entre 2009 e 2018, o que representa um aumento de 257%, enquanto o número total de matrículas representa um aumento de 172,5%. Então, se a gente considerar o número total de matrículas e compará-lo com o número de matrículas de estudantes com deficiência, a gente pode observar que a representação dos estudantes com deficiência em universidades variam de apenas 0,33% e 0,49% nesse período analisado. Isso seria uma porcentagem bem baixa em relação a todos esses anos estudados, né? Bom, a tabela 3, ela vai falar do número de matrículas de alunos em universidades públicas e privadas brasileiras de 2009 a 2018. Esses dados, eles estão mostrando as evidências no número de matrículas e demonstram que tais políticas públicas recentes tiveram um impacto maior no crescimento de universidades privadas do que nas instituições públicas do Brasil. Essa expansão das universidades privadas, ela se enfatiza pela taxa de crescimento nas matrículas, que representa 155,2%. E na universidade pública, 178%. Com a tabela, a gente pode ver o aumento no número de alunos com deficiência nas universidades públicas. E também é possível ver o aumento dos alunos nas universidades privadas. Bom, a tabela 4,
E a última é a que vai falar do número de matrículas em comparação com o número de estudantes formados no ensino superior brasileiro, com o número índice, né? Esses dados são comparados. O outro aspecto que essa tabela apresenta, diferente das outras, é a importância de não considerarmos somente o acesso e permanência, mas também a finalização no processo, ou seja, a formação do aluno com deficiência, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Então, essa tabela mostra a porcentagem de alunos que completam ou chegaram perto de completar o curso da graduação, constando o número de estudantes matriculados, que é o número de matrícula, com o número de formados. Que, de acordo com o censo, aqueles que completam pelo menos 80% do curso. Então, adotando 2009 até 2018 como uma referência, houve um aumento de 268,7% de alunos formados. Apenas uma aparente melhora, né? Porque a diferença entre aqueles que se matriculam e aqueles que se formam é uma problemática ainda hoje. E esses dados indicam que quando eles são comparados com o número total de matriculados e formandos, os estudantes com deficiência têm menor probabilidade de completar os 80% do curso, que é o que eles precisam para se formarem, né? Bom, então, concluindo a minha fala com a da Ana, a gente pode considerar que o crescimento total do número de estudantes com deficiência de 2009 a 2018, com as políticas de inclusão, parecem ter sido um sucesso. E quando a gente analisa os dados oferecidos, a gente pode concluir que a representação de estudantes com deficiências em universidades brasileiras ainda é muito limitada, né? Porque os estudantes com deficiência estão majoritariamente nas faculdades privadas por ser de mais fácil acesso do que a pública, mas sua representação nas universidades públicas poderia ser mais alta com tantas políticas existentes hoje, né? Então, para finalizar, eu vou citar esse trecho do texto que fala: por último, concluímos que, talvez, como indicado por Almendros e Berges, as políticas de inclusão necessitam de revisão. Não podemos mais nos satisfazer com o atual cenário do acesso à educação. Ele é um retrato da exclusão e não da inclusão. Obrigado, meninas, pela apresentação. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas aqui no chat que a gente está coletando. Agora, para dar continuidade, a gente vai chamar o próximo grupo, que é o grupo 2, que é o Gabriel e a Gabriela. Sejam bem-vindos. Eu falo de vocês, pessoal. Gabi, o micro. Ai, gente, perdão, tô tendo que usar tanto notebook quanto celular aqui, porque a câmera parou de funcionar, tá uma loucura. Bom dia, desculpa aí a voz de gripada, mas eu desejo que vocês estejam todos bem, quentinhos, aquecidos, tá? Nós somos o grupo 2, que é composto pelo Gabriel, discente do 4º ano de pedagogia, e eu, Gabriele, discente do 3º ano de pedagogia. O tema do nosso artigo é sobre ação afirmativa como cotas raciais para o ensino superior, dívida histórica e social, busca da equidade educacional à democracia. Esse artigo foi escrito pelo nosso querido professor, Dr. Sebastião de Souza Lemes, né? Então, ele é docente do curso de pedagogia na EFCELAR, e ele também é docente no curso de licenciatura em Química no Instituto de Química, ambos aqui em Araraquara.
né? Ele é licenciado em Química e ele tem mestrado na área de ensino e doutorado na psicologia escolar. Ele atualmente é professor, como eu já falei, né? E na época que esse artigo foi escrito, ele era o coordenador e integrante do grupo NUP, né? Que é o Núcleo Negro para Pesquisa e Extensão Universitária aqui da universidade. Então, falando um pouco mais sobre o artigo, esse artigo foi publicado no ano de 2010 na revista Etnos Brasil, e é muito importante comentar o ano da publicação dele, porque quando ele foi publicado, ainda não tinha sido instaurada a Lei de Cotas 12.711. Ela foi publicada no dia 29 de agosto de 2012. Então, é muito importante a gente ter essa noção de que ele é anterior a essa lei, né? Então, tendo dado uma pincelada um pouco sobre o artigo, eu gostaria de convidar o meu amigo e pesquisador da área, Gabriel, para poder explorar com a gente um pouco mais sobre esse artigo. Bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Sim? Sim. Bom, o artigo ele começa propondo uma pequena discussão relacionada com a palavra racismo estrutural. Então, ele coloca o racismo como estrutura. Mesmo que ele não trabalhe muito bem esse termo, eu vou utilizar um autor chamado Silvio Almeida, nesse livro Racismo Estrutural, que ele coloca que para a gente entender o racismo, a gente não pode partir do racismo como algo individual ou institucional. Individual, né, seria que o racismo ele não é algo patológico, ele não é algo como um desvio de caráter ou algo que vai partir do indivíduo. Ele também não é institucional, porque ele também não vai sair das instituições. É importante falar sobre isso, porque, por exemplo, há pouco tempo atrás, esses dias, na verdade, nós tivemos a morte, né, o assassinato de um homem negro chamado Genivaldo pela Polícia Rodoviária Federal, né, onde ele foi morto asfixiado num camburão de polícia. Então, quando a gente fala de racismo institucional, parece que o racismo ele vai partir de determinadas instituições, né? Seja o sistema penitenciário, seja o sistema criminal, enfim, o racismo ele é estrutura, porque quando nós olhamos para a história brasileira, a gente percebe que, primeiramente, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E isso é um dado importante, porque é graças a essa escravidão que nós vamos ter a formação econômica, social do nosso território. Então, só para a gente ter uma ideia, né, a vinda, né, o sequestro desses africanos para cá, né, de 1500 até 1888, foram cerca de 8 milhões de africanos que vieram através, né, de uma migração compulsória para o Brasil. Então, são 8 milhões de pessoas escravizadas por quase 400 anos. Então, isso vai gerar uma estrutura social da qual hoje nós temos um reflexo muito forte disso. Então, a Lei Áurea, né, ela foi instaurada em 1888, faz 134 anos, um tempo relativamente curto para a gente entender, né, o que é o racismo hoje no Brasil. E algo muito importante é que essa abolição ela não parte de movimentos sociais, não só, mas principalmente por um fator econômico da época. Então, era necessário, dentro de um contexto global, que o racismo acabasse. Né? O racismo, eu digo, o racismo não, o tráfico negreiro acabasse. Então, é graças a isso que a gente tem a Lei Áurea em 1888 e acaba com o racismo. Não foi uma emancipação de Portugal em relação a questões humanitárias, foi simplesmente por um viés econômico. Então, o racismo ele acaba porque era prático e necessário economicamente que ele acabasse. Então, quando ele acaba, primeiramente, nós temos aí 300 e poucos anos de escravidão aqui no Brasil, né? A gente tem gerações de famílias que nasceram nesse território onde o pai foi escravo, né? Foi escravizado, o avô, o bisavô, e nós temos um povo que foi teoricamente liberto nesse processo de abolição da escravidão.
Então, isso vai gerar consequências para esse povo. Afinal, foram 134 anos que a escravidão ela tem um fim no Brasil, né? Depois de 1888, nós temos um processo da vinda dos imigrantes europeus para cá para substituir esse trabalho, né, dos negros. Então, a gente tem um povo, a partir desse momento de 1888, um povo que ele é extremamente miscigenado. Existe uma mistura, né, de europeus, de africanos, de indígenas. É importante também não romantizar essa miscigenação, né? Ela ocorre através de um processo de violência muito grande e surge o mito da democracia racial. Muitos autores vão trabalhar com esse conceito, que é uma história que nos é contada, onde brancos, negros, indígenas, por essa miscigenação, têm os mesmos direitos. E isso não acontece, né? O professor ele coloca o negro, quando se percebeu povo e buscou construção de uma identidade, encontrava-se submetido à sutileza perversa e preconceituosa da discriminação racial, onde miscigenado sim, incluído ou integrado social e economicamente jamais. Então é importante isso, porque quando acaba esse processo de oficialização da escravidão no Brasil, a gente tem um povo que não conseguiu adquirir terras, que não tinha acesso à educação, à saúde e tudo aquilo que ele havia construído para esse território. Então é por isso que a gente trabalha com esse termo de racismo estrutural e também de dívida histórica. É importante a gente colocar isso, é uma das palavras que dá nome ao artigo, essa questão de dívida histórica. Então nós, como brasileiros, né, nem como brancos, né, mas como brasileiros, nós temos uma dívida histórica para um povo que foi escravizado por mais de 300 anos. Então, a gente parte aí desses primeiros conceitos. Pode passar, Gabi. Então, qual que seria o papel das universidades nesse sentido? A universidade, ela, teoricamente, deveria buscar uma produção, disseminação dos conhecimentos que possibilitam a transformação e a qualificação das relações sociais. Então, a universidade ela tem o papel de disseminar trabalhos, pesquisas, para garantir, de alguma forma, uma igualdade social minimamente, né? Porque a universidade ela dissemina, né, todo o conhecimento teórico que é produzido. Dentro disso, o poder público, ele teoricamente, né, ele deveria garantir a equidade social e igualdade de direitos. De que maneira ele faz isso? Né? Ele cria leis, ele fiscaliza, ele aplica, mas é importante também colocar, né, como o negro, né, não estava inserido nesses espaços que a gente viu, o que acontece é que dentro das universidades e dentro do poder público, nós temos uma ausência de pessoas negras nesses espaços. E a gente vai ver um pouco dos impactos disso. Pode passar. Então, o professor ele faz um breve histórico da escravidão, não é o objetivo dele trabalhar, né, sobre a história da escravidão, dos povos, mas ele cita alguns casos e ele coloca um ponto que é importante. Então, desde onde a história consegue obter registros, os procedimentos escravagistas se baseiam no subjugo de seres humanos, imposto e reforçado pela relação hierárquica. Então, essa relação hierárquica é algo importante para a gente entender esse processo de escravidão. Aqui no Brasil, né, graças a essa relação hierárquica, né, de portugueses para com indígenas, para com os negros, a gente tem hoje, por exemplo, grandes elites do agronegócio, que é a mesma estrutura que torna o Brasil o país do agronegócio. Então, não é à toa que os grandes, né, agricultores, os grandes latifundiários, ainda são uma elite dominante. Existe um livro chamado A Elite do Atraso, que vai conseguir trazer isso com muita força, que é essa mesma elite que impede que o Brasil avance socialmente, cientificamente, porque é muito cômodo para essa elite do agronegócio, essa elite agrária, que o Brasil esteja na mesma posição que nós tínhamos há 500 anos atrás. Né? Nós ainda somos um país
que exporta alimentos. E nós éramos também um país que exportava alimentos, só que para a metrópole, há pouco tempo atrás. Então, isso cria uma relação hierárquica. E é graças a isso, né, essa talvez seja uma das maiores heranças brasileiras. O professor coloca que essas relações sociais são construídas ao longo do tempo, então as pautas políticas e ideológicas irão refletir determinados contextos históricos. Quando a gente fala de política de cotas, é uma política extremamente recente, 2012, fazem 10 anos que essa política de fato está sendo aplicada. E ela não era aplicada antes porque nós tínhamos pautas ideológicas nesse sentido que garantiam que isso não acontecesse. Da mesma forma que leis relacionadas com a obrigatoriedade do ensino étnico-racial nas escolas só foi aplicada em 2003 e 2008. Ou seja, anteriormente a isso, não era obrigação da escola garantir que os professores ensinassem questões relacionadas com étnico-racial, porque não era uma pauta política. É importante a gente colocar isso, porque as pautas, elas são decididas através de determinados agentes nesse espaço brasileiro. Esses agentes são, né, uma elite branca, latifundiária, da bancada da bala e tudo mais. Pode passar, Gá. Então, o professor ele coloca dois autores para a gente entender um pouquinho sobre exclusão social. Então, essa exclusão social, ela pode ser definida como processos sociais que discriminam certos grupos e indivíduos, dificultando seu acesso à educação, à saúde, ao emprego, aos bens materiais e às redes de proteção social. No nosso caso, né, nós temos aqui grupos socialmente excluídos, né, indígenas, negros, né? E como que a gente vê isso na prática? O censo de 2000, né, do IBGE, ele coloca a população negra como sendo 45,7%. Então, nós temos quase metade da população de negros, né? Se a gente for ver hoje, no ano de 2022, a gente tem mais ou menos 52% da população que se declara negra. E aí ele coloca, só para a gente ter uma ideia, que desses 45% de negros, né, em 2000, 1% estava nas universidades em cursos como arquitetura, medicina e odontologia. Então, isso, apesar das cotas existirem hoje, lembrando que o professor ele escreve isso antes da política de cotas, mas se a gente for ver, isso não avançou, né, de uma maneira radical. Nós temos negros, sim, né, nesses espaços de ensino, mas não que corresponde ao total da população, porque a gente está falando que metade da população é negra, e 1% nessa época estava em cursos de arquitetura, medicina e odontologia, que são cursos de alto prestígio. Hoje, se a gente for analisar, essa porcentagem ela não muda radicalmente nesses cursos mais elitizados. Ela muda em, por exemplo, cursos de licenciatura, né? Cursos ainda de menos prestígio. Então, por exemplo, eu que faço pedagogia, tem 2, 3 pessoas negras na minha sala, que uma sala de 50 pessoas. Né? Se a gente for ver no campus inteiro, a gente vai ver que esse cenário ainda não mudou. É graças à política de cotas que a gente tem uma mudança disso. Mas, talvez, se a gente for numa universidade de medicina, o cenário se mantenha a mesma. Mas isso é só também um pensamento que a gente tem que ver nas pesquisas. Pode passar, Gal. Então, a cota, nesse sentido, ela surge como uma ferramenta de intervenção, o professor coloca, né? Com rupturas, com essa história de segregação e também um apoio político e institucional da área acadêmica. Então, a cota nada mais é do que uma ferramenta para tentar trazer uma equidade social para essa situação. Existem alguns argumentos contrários. Antes de você ter as cotas implementadas em 2012, a gente já tinha um burburinho em relação de como seriam essas cotas e por que elas não deveriam ser aprovadas. Então, a gente tinha argumentos contrários. Por exemplo, as cotas vão reduzir o número de vagas, desonestidade. Enfim, a gente tem argumentos, né, de grupos também
que vão ter outras pautas políticas e ideológicas que vão contra esse processo de cotas. Até hoje, a gente tem ainda um discurso que ele traz isso, né? A gente viu que o avanço das cotas é muito importante, não só para a questão racial, mas, por exemplo, a cotas para estudantes de escola pública. Tudo isso vai garantindo o acesso a uma população pobre a entrar nesses espaços de ensino. Então, mesmo assim, com todas essas vantagens, a gente tem que ver que existem grupos antagônicos a isso que não vão querer que esse cenário mude. Porque o negro na universidade, né, é uma ruptura de relações que foram estabelecidas há 500 anos atrás. Então, dentro disso, para finalizar, eu vou trazer um pouquinho do que o Silvio Almeida coloca sobre meritocracia. Então, no Brasil, a negação do racismo e a ideologia da democracia racial sustentam-se pelo discurso da meritocracia. Se não há racismo, a culpa pela própria condição é das pessoas negras que, eventualmente, não fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Em um país desigual como o Brasil, a meritocracia avaliza a desigualdade, a miséria e a violência, pois dificulta a tomada de posições políticas efetivas contra a discriminação racial. Ou seja, existe um discurso meritocrático que vem de uma camada da população para argumentar contra cotas e para impedir que essas cotas avancem. É claro que o artigo ele não consegue ter uma noção do que foi a cota, porque ele foi escrito 2 anos antes. Mas nós, aqui em 2022, conseguimos vislumbrar um pouquinho dessa ferramenta de intervenção. Então, só para finalizar, o que o professor coloca, a escravidão não conduz apenas à alienação dos exploradores, mas também a dos explorados, mas também a dos exploradores. Ela conduz à negação da humanidade, ao desprezo e ao ódio. Ou seja, esse processo escravagista no Brasil não afetou somente, né, as pessoas negras. Claro que elas são as mais afetadas diariamente, mas também através de uma mentalidade do povo brasileiro sobre mitos da democracia racial, sobre igualdade, o que leva à perversidade e ao ódio. Então, basicamente é isso, pessoal. Agradecemos aí a vocês. Obrigado. Obrigado, pessoal. Gabriel, Gabriela. Agora, para continuar, a gente chama o grupo 3, que hoje vai estar só a Bia apresentando por problemas de saúde. Desculpa, vai estar só a Joyce, porque a Bia, infelizmente, não vai poder participar por questões de saúde. Então, vamos lá, Joyce. Olá, gente, estão me ouvindo? Sim. Muito bom. Bom dia a todos. Eu vou colocar aqui na apresentação e a gente já começa. Bom, gente, sou o grupo 3. O grupo 3 é formado por mim, Joyce, e pela Bia. A Bia não pôde estar presente por questões de saúde. Somos tuturadas pela Lucy Regina Luzetti e o tema desse seminário é o rendimento escolar dos universitários no ensino remoto beneficiados por políticas de acesso na FCL, Unesp Campus Araraquara. Então, a bibliografia que eu escolhi foi o texto, o artigo com o tema As aulas remotas durante a pandemia, dificuldades e estratégias utilizadas por pais.
Então, a gente primeiro vai falar sobre o objetivo do artigo, que foi entender as representações sociais dos pais, sobre suas dificuldades e estratégias utilizadas nas aulas remotas oferecidas aos seus filhos. Então, o objetivo do artigo foi entender como que os pais lidaram com as aulas remotas emergenciais dos seus filhos. Mas não só como eles lidaram com isso, como eles lidaram com o home office, os estudos dos filhos e as necessidades da casa, tudo ao mesmo tempo, durante a pandemia da Covid-19 no ano de 2020. Então, o texto ele vai falar da pandemia, e aí os autores vão colocar que a pandemia da Covid-19 trouxe, primeiramente, uma crise sanitária, com a lotação nos hospitais, muitas mortes, uma crise econômica, muitas famílias ficaram desempregadas, o desemprego aumentou por conta dos estabelecimentos fechados, os lockdowns, que uma hora dava lockdown, outra hora abria, e com isso muitas famílias foram afetadas, principalmente pais que trabalhavam diretamente com o comércio ou nas ruas. Uma crise psicológica por conta da quarentena, então muitas pessoas tentando fugir de pegar uma doença, a Covid-19, acabaram desenvolvendo outras doenças, as doenças mentais. Então, foi um período em que a crise de ansiedade, a depressão aumentou. E, por último, e o mais importante que o texto vai tratar, a crise educacional. Então, com as escolas fechadas, e agora com o uso de aulas remotas emergenciais, os pais tiveram que assumir a posição que até então eram dos professores, de ensinar os alunos, de estar ali auxiliando o tempo todo os alunos dentro de sala de aula. Então, os pais tiveram que assumir essa função. Além de que também os pais estavam se adequando ao home office. Então, o texto ele vai focar nos pais que se adequaram ao home office. Então, nos pais que continuaram empregados trabalhando de casa. Em detrimento disso, foi indispensável a atuação dos pais de forma efetiva no acompanhamento escolar de seus filhos. E o texto vai mostrar como que foi esse acompanhamento, né? Ou foi o lado... É como se o texto vai mostrar basicamente como foi o lado positivo e o lado negativo desse acompanhamento. Então, os pais e o ensino remoto emergencial. A primeira questão que a gente tem que colocar, que o texto vai tratar, é que foi algo totalmente improvisado. Então, os pais eles tiveram que improvisar como eles ajudariam e lidariam com o ensino remoto emergencial dos seus filhos. É importante destacar que esse ensino remoto emergencial, ele foi uma solução temporária para um problema imediato. Então, não teve uma preparação, não teve uma preparação dos professores para isso, foi algo totalmente improvisado, não só pela escola, pelos professores, mas também pelos pais na forma de lidar com isso. Eles tiveram que se adequar tanto às aulas síncronas, então as aulas em tempo real, as aulas ao vivo, e as aulas assíncronas, aulas que eram deixadas para o aluno assistir no horário que ele quisesse, no dia que ele quisesse, e também as atividades assíncronas. Teve algumas escolas que trabalharam apenas com as atividades assíncronas, então não teve aulas ao vivo, nem mesmo aulas gravadas. Os pais eles iam até a escola, buscavam a atividade que a escola imprimia e passavam para os seus filhos em casa. Então, isso gerou uma grande transformação do cotidiano, porque, veja bem, os pais estavam acostumados a pegar a criança, deixar na escola e ir para os seus empregos. Eles não tinham que lidar com o estudo dos filhos ao mesmo tempo que estivessem trabalhando. E aí o texto vai analisar esse contexto, né, dos pais, né, durante a pandemia da Covid-19 em 2020, quando estourou a pandemia e começou a quarentena, como eles lidaram, quais foram as suas dificuldades e estratégias. Então, aí, o artigo parte de uma hipótese. A hipótese de que as representações sociais dos pais sobre o tema apontam situações que induzem o seu modo de pensar e vivenciar as novas tecnologias. É importante frisar que essas representações sociais usaram essas representações sociais como forma de conhecimento. E aí eu coloquei aqui uma parte do texto que os autores vão explicar um pouco o que é essas representações sociais, o que são,
E aí coloca assim, uma forma de conhecimento socialmente elaborado e compartilhado que tem um objetivo prático e concorre para a construção de uma realidade comum em um conjunto social. E qual foi a metodologia que eles usaram? Eles usaram uma abordagem qualitativa, descritiva e exploratória, pautada na abordagem estrutural da teoria das representações sociais e o questionário da teoria das representações sociais. Usaram o questionário sociodemográfico e o teste de evocação livre de palavras. Então, 151 participantes que participaram, pais e responsáveis, esses 151 participantes, e apenas 147 responderam os 2 questionários. Alguns responderam só o primeiro questionário, que foi o questionário sociodemográfico. Ambos os questionários foram elaborados por meio de formulário pela plataforma Google Forms e foram enviados por e-mail dos pais de alunos de algumas escolas que os autores selecionaram. Esses participantes, eu montei aqui um gráfico sobre de quais regiões esses participantes residiam na época que foi feita essa pesquisa. Então, 71% se concentra na Grande São Paulo, 15% em Goiás, 9,2% no interior de São Paulo e 1,3% no Paraná. E aí a gente tem uns quebrados, que é 0,66% no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Então, esses 151 participantes com idade entre 20 e 60 anos, e desses 152, apenas 5 participantes alegaram não possuir internet em sua residência. Então, a gente vê que a maioria dos participantes que foram entrevistados, que participaram, né, responderam esse formulário, se concentravam na Grande São Paulo e uma outra parte em Goiás. Então, é importante a gente entender primeiro sobre o que foi esse questionário sociodemográfico. Esse questionário sociodemográfico perguntava a cidade em que os participantes residiam, se tiveram suporte pedagógico, qual era o home office atual, qual era a renda familiar, se tinha facilidade no acesso à internet, se tinha formação, qual era o sexo, idade, estado civil, cor, etnia e número de filhos. E o teste de evocação de palavras foi uma técnica projetiva que consistia em demandar que os participantes escrevessem 5 palavras ou expressões que lhe venham à mente após ouvir o termo indutor. E os 2 termos indutores foram dificuldades enfrentadas durante as aulas remotas e estratégias utilizadas durante as aulas remotas. Então, no primeiro termo indutor, os pais alegaram. Os pais, eles colocaram algumas palavras. As palavras que mais apareciam foi falta de tempo, foi a palavra tempo, ligada à falta de tempo e à dificuldade de organização do tempo. Apareceu muito concentração, ligada à dificuldade de conseguir auxiliar que a criança ficasse concentrada por 5 horas diretas na frente do computador, porque o que acontece? Nesse artigo, os pesquisadores colocaram que os professores, eles não eles não reduziram o tempo de exposição das aulas. Então, as aulas, para quem estava tendo aulas síncronas, as aulas ao vivo, eles tiveram que aguentar a mesma quantidade que eles aguentavam de horário quando estava presencial no EAD, nas aulas remotas emergenciais. Então, os pais alegaram a dificuldade das crianças se manterem concentradas por 5 horas diretas na frente do computador. Apareceu muito a palavra também instabilidade e internet, ligada à instabilidade de conexão na internet. Uma hora a internet ia, outra hora caía. A gente sofre com esse problema até hoje, né? E a sobrecarga também foi uma palavra que apareceu muito. Os pais se sentiram sobrecarregados porque eles tinham que lidar com o estudo dos filhos, ao mesmo tempo reuniões do home office, então tendo ali que trabalhar, fazer suas tarefas, e ao mesmo tempo as tarefas da casa, né? Porque você pensa, vamos supor que a criança ela estuda na parte da manhã e o pai ou a mãe entra no serviço
da manhã até as 5 horas da tarde. Então, os pais tiveram que ficar ali compartilhando muitas das vezes o mesmo ambiente, a mesma ambientação de estudo com o filho. Então, o filho em um computador, o pai e a mãe, ou a mãe em outro computador, ao mesmo tempo, mas com o almoço para ser feito, e esse almoço, meio-dia, tendo que ser feito para eles e para as crianças. Então, eles se sentiram muito sobrecarregados. E muitos pais alegaram não conseguir se concentrar no seu trabalho 100%, por conta de ter que lidar com essas outras questões. A falta de equipamentos também foi um problema, e nessa parte a palavra que mais apareceu, acredito que foi equipamentos ou computadores. Por quê? Os pais se viram na situação de ter que comprar mais de um computador. Então, por exemplo, no começo tinha apenas um computador para todo mundo. Então, os pais tiveram que comprar 3 a 5, de 1 a 5 computadores, dependendo de quantos, né, filhos eles têm, né, durante isso. E aí eles tiveram que comprar. Então, eles tiveram que ter um gasto muito alto com os computadores. Então, isso foi uma das maiores dificuldades enfrentadas e os problemas com o conteúdo escolar exigido. Então, os pais alegaram muitos problemas com o material didático das escolas, alegaram que o conteúdo que os professores exigiam dos alunos durante o ensino remoto era um conteúdo difícil demais, e também alegaram que os materiais didáticos eram muito básicos, eles não explicavam ao certo o conteúdo. Então, essas foram as maiores dificuldades enfrentadas. Bom, e aqui eu coloquei também, fiz um gráfico sobre os resultados em relação ao suporte pedagógico. Então, a gente pode ver aqui que 9,2% dos pais alegaram não ter suporte pedagógico. B, 68,9% dos pais alegaram ter suporte pedagógico. E C, 21,7% dos pais alegaram que o suporte pedagógico era insuficiente. E esse grupo C, eles alegaram que eles tiveram que procurar conteúdos, videoaula na internet, materiais básicos na internet em geral, que não eram necessariamente da escola. E as estratégias utilizadas para eles lidarem com todas as questões foram: apareceu muito a palavra rotina, organização, ambientação, conversa e acompanhamento. Então, estabelecer rotina foi uma das estratégias, estabelecer horários de estudo, organização, então, organizar como que vai funcionar a criança nos estudos, enquanto o pai ou a mãe está no home office, como que vai organizar as tarefas da casa. Uma coisa assim que eu vi no texto é que muitos pais tiveram a estratégia de organizar as tarefas da casa. Então, dividir as tarefas da casa, não só para o pai ou não só para a mãe, mas também o pai, a mãe, os filhos, e também a ambientação. Então, organizar um lugar, um ambiente de estudo para cada um, foi importante. Horários também, para que não chocassem os horários. E conversa. A conversa, ela foi necessária para os filhos entenderem o porquê que aquilo estava acontecendo, o porquê dessa mudança. Então, os pais eles viram que foi importante usar como estratégia a conversa com os filhos para eles entenderem o que era o ensino remoto, como que iria funcionar, conversar também sobre a pandemia, porque eles entenderam que os filhos, sabendo o contexto global que estava passando, eles iam entender mais o porquê deles terem que se adaptar a uma nova rotina. E, com certeza, o acompanhamento. Então, os pais sentiram que eles tinham que estar acompanhando. Alguns pais até conseguiram acompanhar as aulas junto com os filhos, e outros apenas acompanhar as atividades, mas eles viram que o importante era o acompanhamento cotidiano dos estudos dos filhos. Bom, e a conclusão do artigo é: o presente artigo se propôs a entender como estabelecem as representações sociais de pais sobre suas dificuldades e estratégias utilizadas nas aulas remotas apresentadas aos seus filhos. Ao final da pesquisa, foi constatado que os problemas colocados pelos pais diante do ensino remoto emergencial foram a administração do tempo, concentração do trabalho, e estudos, internet instável e conciliação entre estudo dos filhos e trabalho, enquanto as estratégias usadas foram organização da rotina,
melhor ambientação do local de estudo e trabalho e acompanhamento de atividades e as conversas sobre a pandemia. E as referências do texto são essa aqui, e foi isso, gente. Obrigada a todos. Obrigado, Joyce, pela apresentação, parabéns. Bom, agora para continuar, vamos chamar o último grupo, que é o grupo 4, que sou eu e a Maís. Vou compartilhar aqui, gente. Bom, nosso trabalho do grupo 4, né, como eu disse, sou eu, Luiz Gustavo e a Maísa, e a gente vai trabalhar o texto Trajetórias Sociais Escolares de laureados nas políticas de acesso ao cursos de graduação da Unesp, CEAR. É uma tese de livre docência da nossa tutora Lucia Regina Musetti. Bom, gente, bom dia, eu sou a Maísa. Para começar falando um pouco mais sobre essa tese, a Lucia ela usa muito sobre Bourdieu na tese dela. Então, ela toma como base textos próprios dele e não de outras pessoas falando sobre as teses dele. E o método de pesquisa foi o praxeológico, que são embates de objetivismo e subjetivismo. Então, sobre a estrutura e o ator social. E o maior objetivo dessa tese foi analisar essas trajetórias escolares de alunos que ingressaram por meio de políticas de acesso na Unesp de Araraquara, para que ela pudesse investigar as dificuldades do ambiente universitário e como é a manutenção e a longevidade escolar dessas políticas. Pode passá-lo. Então, foram realizadas pesquisas sobre essas políticas e também sobre como que elas asseguram e facilitam a longevidade escolar. E sobre a identificação de formação de gêneros, né? Sobre a dominação. Então, sobre se existe ou não a dominação entre masculino, feminino, entre raças, etc. E foram usados estudos anteriores que já evidenciaram o fato de que a escolha desses cursos ela está ligada a condições de classe e gênero da sua trajetória, que essa escolha é condicionada pelo meio em que esse ser humano vive. E ela fez a entrevista para a tese utilizando 36 alunos de diversos cursos da Unesp, sendo 18 homens e 18 mulheres. Então, 2 homens e 2 mulheres de cada curso. E todos da Unesp de Araraquara e beneficiados de políticas de acesso. E as análises dessas tabelas, elas mostram que é possível, sim, essa facilitação por meio dessa política de acesso por ter uma nota menor na entrada dos cursos, etc. Pode passar, Lu. Então, no começo do texto, ela fala sobre a longevidade escolar. E foram analisados, né, nesse comecinho ali, antes de ingressar certinho, mais profundo, que os condicionantes, eles vão interferir em diversas formas. Então, nas expectativas, nas perspectivas da escolha do curso, nos comportamentos da família em relação ao ensino, porque existem algumas famílias que foram condicionadas a pensar que é muito mais difícil entrar numa faculdade, em relação a outras que todo mundo da família entrou numa faculdade, então acha que isso é super fácil, super normal, enfim. Ambientes diferentes que essas pessoas foram criadas. E o mundo social, para Bourdieu, ele é analisado a partir das vivências e das práticas das ações humanas. O patrimônio da família, ela é formada por algumas coisas. Então, o capital econômico, ou seja, o monetário dessa família, o capital social, o meio em que vive, e o capital cultural, que é tido pelas experiências
pelo consumo que essas pessoas têm, por exemplo, de pagar um ingresso para um museu e etc., e pelo institucionalizado, que é o diploma. Pode passar, Lu. E na visão de Bourdieu, essas classes privilegiadas, elas têm o poder de impor para a escola alguns critérios que são condizentes à sua cultura. Então, essas normas, essas classes privilegiadas, elas têm um capital cultural maior do que algumas outras classes que não são tão privilegiadas assim, e a escola meio que cobra isso, deixando de lado o fato de que não são todas as classes que têm esse mesmo privilégio, de que têm acesso a essa mesma quantidade de cultura. Não são todas as famílias, por exemplo, que têm condições de pagar para frequentar um museu, um cinema, então não são todas que têm o mesmo capital cultural. E o arbitrário cultural para Bourdieu, que também foi um tema que foi um conceito que foi bem falado, é a imposição desse conteúdo cultural. Então, foi o que eu expliquei agora. Tem famílias que têm um capital cultural maior do que outras, e esse arbitrário é a imposição de um conteúdo que nem sempre é tido para outras camadas sociais. E o gênero, ele não é definido somente por feminino e masculino, mas também da relação de poder que é construída e estruturada na sociedade hierarquicamente. Então, é uma construção estruturada de muito tempo, e não somente por ser feminino e masculino. Pode passar. Agora eu vou falar sobre a busca pela longevidade escolar, os laureados. Esse é o segundo capítulo da tese de livre docência da professora e se divide em 3 períodos, que é trajetórias escolares dos agentes de gênero masculino, a trajetórias escolares dos agentes de gêneros femininos, das camadas populares, e a trajetórias escolares de agentes do gênero feminino das camadas médias. Bom, começando pelo título, ela traz o termo laureado, e o termo laureado no sentido de premiado. Lembrando que esse mesmo termo já foi utilizado por Bourdieu em 74 no livro A Economia das Trocas Simbólicas, e especificamente a excelência dos valores do sistema de ensino francês. Como a Maísa trouxe, né? O trabalho aqui apresentado se dividiu em 3 momentos, né? A Maísa apresentou o primeiro momento, que ela explicou os conceitos e a teoria de Bourdieu. E aí agora o segundo é mais uma entrevista e um levantamento quantitativo e qualitativo dos alunos da Unesp. Bom, como a Maísa trouxe, né, foram feitas entrevistas, 18 do sexo masculino e 18 do sexo feminino. Mas como foi dividida essas entrevistas? Elas foram divididas em categorias socioprofissionais dos chefes de família. Portanto, ela acabou subdividindo em 3 grupos, né, pois identificou que o grupo feminino poderia ser, na categoria socioprofissional, se distinguir entre eles. Bom, agora falando um pouco sobre a trajetória escolar dos agentes do gênero masculino. Bom, ela entrevistou 18 alunos, sendo igualmente dividido entre os cursos de administração, ciências econômicas, sociais, engenharia de bioprocessos e farmacobioquímica. O que ela identificou nos alunos do gênero masculino? Todos eles pertenciam às camadas populares, pois eram filhos de pais que exerciam atividades que exigiam baixa qualificação. A divisão dos cursos, né, como eu disse, e como está ilustrado no gráfico, ocorre de maneira uniforme. Bom, o que ela identificou nas características desses estudantes do gênero masculino? Ela identificou um baixo capital cultural. Então, como eles pertenciam às camadas populares, todos os pais, né, desses alunos do gênero masculino exerciam atividades que exigiam baixa qualificação, e com isso o capital cultural legitimado então os alunos tendem a possuir, um baixo capital cultural familiar desprivilegiado, pois os pais não tinham acesso a esse capital cultural que será herdado por esses filhos.
Ela também identificou que entre esses 18 agentes, a demografia familiar, ou seja, o número de filhos nessas famílias, oscilavam de 1 a 4, mas tendiam mais a 4. Além disso, eles tinham muita estabilidade econômica, esses agentes do gênero masculino. Aqui eu trouxe um recorte, né, da entrevista que ela traz no trabalho, da página 39, do aluno de bioprocesso, que ele fala que ele tinha uma casa própria, que o pai dele construiu quando tinha 2 anos. Mas em 2017, eles tiveram que vender para pagar as dívidas, contas, cartão. E hoje moramos de aluguel. Então, através das entrevistas, ela conseguiu identificar essa estabilidade financeira dos entrevistados, né? Com relação à vida escolar na família desses agentes masculinos, ela também conseguiu identificar que a família não participava da vida escolar deles. Aqui ela traz uma entrevista, né, que a família não participava das tarefas, mas motivava os estudos mediante aconselhos. Na entrevista, né, nas entrevistas, apenas uma mãe participou e ajudava a fazer as atividades na vida escolar antes da universidade. E a prática cultural era inexistente. Aqui a gente traz um outro exemplo de um outro entrevistado, que ele fala que ele nunca tinha ido ao cinema. Ele foi a primeira vez ao cinema em 2013, quando ele mudou para Araraquara. Então, com isso, né, evidencia que o baixo capital cultural familiar é herdado por esses filhos, né, por esses agentes do gênero masculino que estão na universidade. E aí, com relação a esse capital cultural dos entrevistados, né, ela pergunta também, né, qual a relação da universidade e as práticas culturais, né, já que não faziam parte desses hábitos familiares. E aí o que ela conclui é que mesmo eles participando dessas atividades culturais na universidade, eles não despertavam hábitos cultural. Por exemplo, um outro entrevistado fala que, sim, na universidade eles passam frequentemente, filmes frequentemente. Por exemplo, o PET, ele traz, né, que passam filmes com críticas sociais e outras discussões mais profundas. Aí tem oficinas de dança, ele fala que isso tudo é ofertado na universidade. Ele sabe que na universidade tem bastante cultura. Ele fala, de vez em quando tem umas pinturas aí. Mas ele trata isso como uma forma de fugir da faculdade, que é bem estressante. É uma forma de distração. Então, ele fala que isso contribui para se dar melhor na sociedade, interagir. Mas isso não faz com que fora da universidade ele frequente esses ambientes, que ele desenvolva essas atividades. Então, como a gente pode ver, a reprodução do hábitos tem uma reprodução do hábitos, nesse caso, o não consumo da prática cultural. Isso dá pela manutenção do hábito primário vivenciado no interior da família. E o não consumo das práticas familiares faz que, apesar de na universidade ele ter acesso a esse capital cultural, não torna um hábito dele. E aí também outros depoimentos que colaboram com isso, né? Eu vou falar bastante em depoimentos, porque o segundo capítulo basicamente é as entrevistas. Então, quem tiver interesse e quiser saber mais, né? Ela está toda disponível. E eu estou falando nesses termos de capital cultural, de hábitos, se alguém tiver alguma dúvida, né? É porque isso ela traz as definições no capítulo de introdução. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, pode fazer pergunta, tá? Eu vou tentar responder. Que, como a Maisa disse, né? Toda essa tese de livre docência da professora doutora Lucy, né? Ela é pautada nas teses de Bourdieu. Então, por exemplo, um outro entrevistado do Bioprocessos, ele fala que o pai dele viajava bastante para Santos, mas ele era vendedor. Ele falava que ele frequentava bastante estabelecimentos, mas ele não conhecia o lugar. Então, olha só, ele frequentava como vendedor, então ele não entendia aquele local, né? E não era um programa cultural, não identificava isso como um acréscimo na cultura. Então, né, o que Bourdieu traz é que não basta viajar, que é necessário ter o capital cultural para se ter a necessidade de prática cultural.
e assim aceitá-las como diversão, e não como uma fuga da realidade naquela outra entrevista que eu citei a frase anteriormente. Então, e aí ele também acrescenta, né, que infelizmente esse capital cultural, ele está muitas vezes atrelado ao capital econômico, por exemplo, para frequentar peças de teatro e outras coisas, né, demanda uma certa questão financeira que infelizmente esses estudantes não tinham. Muitos deles dependiam de assistências da universidade, como auxílios e outras assistências sociais que a universidade ofertava. Então, eles não tinham essa questão financeira para frequentar esses espaços, né? Então, é um dos motivos que não tornaram esse capital cultural ofertado pela universidade como hábitos dele, porque fora da universidade ele não tinha como manter esses hábitos. E aí, né, sobre a vida escolar desses alunos, eles estiveram permeados por interrupções, atrasos, reprovações durante a escolarização. Desses 18, vale constatar que apenas um não trabalhou durante a formação, né? Então, o que Bourdieu fala que o capital mais rentável é a escolarização, e que constitui informações sobre universidades e cursos, os entrevistados não tinham. Um desses entrevistados fala, eu creio que eles, os pais, né, não têm conhecimento do que é a universidade. Ele fala que ele cursou a ETEC, que nem a ETEC os pais deles sabiam o que era. E o pai deles apenas apoiou, porque quando ele entrou, ele falava que lá era o melhor lugar para ele. Então os pais apoiavam, mas não sabiam o que era a ETEC, né, que é a escola técnica. E aí, quando ele fala que ele queria entrar na universidade, os pais não sabiam o que era a universidade. E aí ele justificava que a universidade era para conseguir um emprego. Então aí eles apoiavam essa iniciativa do filho. Então ele fala que ele sempre teve muito apoio, embora não tenha essa compreensão específica do que é a universidade. Então, nesse próprio depoimento, né, fica clara a ausência de conhecimentos acerca da escolarização, mas que retrata também o quanto que o apoio familiar é importante para manter ele na universidade. E além disso, também nas entrevistas, a autora consegue identificar que o capital linguístico mostrou modesto, e se vocês pegarem as entrevistas transcritas na íntegra, né, muitas vezes é composto por frases simples e poucas elaboradas. Uma outra coisa em comum que esses 18 alunos tinham é a religião. A religião fazia parte da vida cotidiana dele. E aí, nas entrevistas, eles confessaram que tiveram uma dificuldade em assimilar o conhecimento científico passado pela universidade, principalmente nas áreas de exatas, nas áreas de cálculo, né? E o estudo mostra que não é um problema da universidade, mas um conhecimento, um capital cultural prévio que eles não tinham para a apreensão desses códigos, né? Para eles eram questões arbitrárias culturais. E os depoimentos revelam que outras questões são abordadas nas entrevistas, né? Como sexualidade, aborto, prostituição e outros temas, né? Como eu disse, está disponível, as pesquisas, né, são públicas e todas as entrevistas estão transcritas. Mas é importante, né? O Bourdieu fala em 89 que a escola, temos que nos livrar desse mito da escola libertadora, de que a escola é libertadora, vincula o mito de que todos os agentes e todas as diversas frações de classe têm as mesmas chances de êxito e suas trajetórias no sistema de ensino. Então, nessas entrevistas, a gente identifica que é um mito realmente a escola libertadora, que apesar da escola, da universidade ofertar esse capital cultural, a simples oferta não transforma isso num hábito, porque ele não fez parte anteriormente, e ele não tem condições de manter isso enquanto um hábito. Então, sobre as características dos agentes masculinos, a gente entra nessas questões. Bom, e aí sobre as trajetórias escolares dos gêneros femininos, a gente divide em 2 grupos, que entre esses 18 entrevistados, né, a tutora percebeu, sobre as questões socioculturais, né, como foi dito
as questões de trabalho dos familiares, ela percebeu que dos 18 ele poderia ser dividido em 2 grupos. O primeiro grupo pertencente a classes mais baixas e o segundo a classe média. Então, as alunas, né, do gênero feminino, elas estão divididas em administração pública, sociais, bioprocesso, farmácia e odonto. Não são divididas de forma igual entre todos os cursos. A gente pode notar que ADM e sociais apresentam uma quantidade menor. E aí, esse grupo é composto de 10 pessoas. Então, ADM e sociais é uma pessoa, enquanto os outros cursos são 2. Pertenciam a camadas populares, pois todos eram filhos de pais que exerciam atividades de baixa qualificação. Bom, mas o que difere, no primeiro momento, o que difere essas alunas do gênero feminino do primeiro grupo da questão anterior é a questão do trabalho. Durante a universidade, os agentes masculinos foram identificados, em sua maioria, se não me engano, apenas um, não exercia atividade remunerada, enquanto os agentes femininos, esse trabalho remunerado não era comum. Outro fato importante é que das 10 alunas entrevistadas, né, 4 são filhas de pais separados, enquanto todos os agentes masculinos apresentavam uma estrutura familiar composta de pai e mãe. Então, este fato também marcou as trajetórias sociais dessas meninas, as condições econômicas vivenciadas pela separação. E também é importante falar que uma delas mora com a avó. E com relação à atividade cultural, né, eles apenas realizam as que estão diretamente ligadas com o conhecimento escolar, como é o que o grupo dos agentes escolares masculinos fazem. Bom, então, sobre assim como o agente masculino, né, esse primeiro grupo, ele também apresenta um baixo capital cultural. Eles são herdados, né, a família não possuía, são filhos de pais que têm baixa remuneração, baixas condições e não detinham um hábito cultural. Portanto, esse hábito cultural não é herdado por esses agentes. E uma outra diferenciação, né, na demografia familiar é que o máximo entre as entrevistadas eram 3 filhos, enquanto nos agentes masculinos apresentavam 4. Bom, mas elas também apresentavam instabilidade econômica, né? Como eu disse, talvez por conta das separações, ou mesmo por N questões, né? Esses agentes, eles tinham uma estabilidade econômica, e aí, como essa entrevistada fala, né? Meu pai já trabalhou em vários lugares, trabalhou como vendedor em uma empresa, e esse ano já está inclusive, ele está como vendedor em uma empresa diferente da do ano passado. Agora ela fala, estabilidade econômica agora? Não. Principalmente porque meu pai acabou de mudar de emprego, não está registrado no momento. Então, a gente vê que essa instabilidade econômica acontece, né? Ela diz que no momento não está, porque o pai dela acabou de arranjar emprego, né? Mas a gente nota que há uma instabilidade econômica, pois não está nem registrado ainda. Então, a gente não sabe o que está acontecendo. E aí, diferentemente do primeiro grupo, né, dos agentes masculinos, tem uma vida escolar. As mães e as vós, principalmente, né? Então, a gente nota o papel feminino no estímulo aos estudos e participação na elaboração dos exercícios na vida escolar até o ensino médio. E, assim como não há um capital cultural, as práticas culturais são inexistentes, né? Pela família, não, pois meu pai não sabe nem ler. Então, olha o nível de capital cultural dessa família. Essa estudante da Odonto, né, e ainda essa é uma característica, pois Odonto é um dos cursos mais concluídos da Unesp de Araraquara. O pai não sabia ler e ela lia para ele. Então, nota essa prática cultural muito baixa ou quase inexistente na vida familiar. Bom, e aí aqui é o outro grupo, né, das agentes do gênero feminino. Gente, desculpa, tá um pouquinho errado. São 8 pessoas, e esse é o segundo grupo, né? E pertenciam desculpa, gente, a apresentação tá errada. E pertenciam à classe média. E aí a gente nota uma maior concentração em cursos como farmácia, ciências econômicas, letras,
onde já é uma condição social mais, um status sociais, né? Ciências econômicas, farmácia, né? Já demanda um outro status. E aí, e o terceiro grupo, né? O que difere esse terceiro grupo dos outros? Condições financeiras mais estáveis. Elas são oriundas de uma família que há um hábito escolar mais frequente. Algumas famílias já têm familiares no ensino superior, outras que não são no ensino superior, só têm nível médio, mas apresentam um capital cultural diferenciado, porque são filhas de policiais, né? Então já é uma condição social estável e que valoriza a educação. Então, mas ela ainda não apresenta um grande capital cultural. É classificado como um médio capital cultural, né? E a democracia familiar oscila de 1 a 3, sendo 3 menos frequente, né? E aí o que o Bourdieu traz é que quanto maior condição social e econômica e cultural, menos a demografia familiar. Então, já tem uma estabilidade econômica, né? Pais e mães que trabalhavam, alguns tinham ensino superior, inclusive uma mãe era pedagoga. Ainda havia uma vida escolar familiar, né? As mães, as avós, todas participavam na elaboração. E também, nessa característica desse segundo grupo, elas são de famílias estruturadas também, né? Então, o que diferencia do primeiro grupo feminino. Aqui, todas essas 8 tinham uma estrutura familiar completa, assim, eu digo no sentido de ter pai e mãe, né? Não há uma separação ainda. E aí, né, já existe uma prática cultural. Alguns já frequentavam um museu, já tinham uma vivência cotidiana a cinemas, né? Então, é isso que diferencia dos dois grupos anteriores, né? Mesmo do grupo dos agentes masculinos quanto do primeiro feminino. Essa camada já detinha um capital cultural. Então, o que a Lucy pode concluir, né? O que a Lucy conclui, que a universidade não é capaz de reestruturar os hábitos desses agentes. Ela é capaz de reestruturar no tocante ao hábitos de estudo. Por exemplo, muitos deles alegaram que encontraram muita dificuldade no começo, mas que com as leituras eles desenvolveram um hábito de leitura, de estudo, que não tinham anteriormente, mas não um hábito de capital cultural. Então, eles são capazes de ler, de estudar os textos, principalmente os requeridos da universidade. Então, inclui leituras, mas tende a restringir aquelas que são da universidade. Então, o hábito primário em relação às práticas culturais legítimas, a saber, como leituras de romance, poesia, idas ao museu, por diversão espontânea, são praticamente inexistentes, né? Apenas nesse segundo grupo de agentes femininos que isso já acontece, mas nos dois primeiros, por questões socioeconômicas, isso não acontece. Então, né, a gente pode observar também que nas entrevistas, os primeiros anos do curso universitário requer desses estudantes uma grande dedicação, porque eles sentem muita dificuldade frente aos conhecimentos que a universidade exige e a apreensão de códigos que não faziam parte do seu capital. Como eu disse, né, principalmente os cursos de exata ou cálculo, que era necessário uma bagagem anterior da matemática, eles não tinham. Então, um gênero masculino, tendo a base bourdieniana, né, mostra que essas instituições com aparência meritocrática, né, exigem que os agentes os códigos de apreensão da cultura privilegiada. E apesar de eles não deterem, né, principalmente os masculinos, porque não tinham um hábito familiar, não tinham um incentivo, não tinham uma vida cotidiana escolar, um suporte familiar, né, diferente do primeiro grupo feminino, que eles tinham, apesar de não ter capital cultural, as famílias ajudavam no aprendizado, né. Então, a universidade exige um capital cultural privilegiado, né, e meritocrático, e exige de forma igual.
Então, a universidade acaba prejudicando esses alunos e alunas que não são detentores desse código culturalmente legitimado, né? Então, a universidade, ela incorpora um papel, né, de cultivar os alunos e alunas e alunos os códigos e disposições, esquemas de percepção. Então, ela tende a ofertar capital cultural, mas que não torna hábitos cultural, né? Porque ela transmite, mas ela não é absorvida por essa camada. Então, com os depoimentos, né, com os depoimentos a gente nota a falta do capital econômico para a manutenção desses depoentes da universidade. Apenas a oferta desse capital cultural não é suficiente para que o torne um hábito. Então, uma instituição que se quer ser democrática, ela tem que atender não só ao perceptível, né, não só ofertar, mas também a falta de capital econômico para manutenção, né? Então, por isso que é importante essas políticas de permanência. Mas também ele é velado, né, que ele está na base do rendimento cultural, no rendimento escolar. O rendimento escolar, ele está atrelado ao capital cultural prévio, a tudo aquilo que o universitário traz para a universidade, né? Então, se ele não traz um capital cultural amplo, ele vai sofrer muito, que é o que aconteceu nos primeiros 2 anos desses entrevistados, né? É isso que ela retrata, que a universidade, ela diz democrática, porque oferta, ela tem a oferta, mas ela também ela é velada, porque ela cobra algo que não é deles, né? Então, por isso que essas políticas de assistência é importante. Bom, é isso. Aqui está a referência do trabalho, né? Museu de Lúcia Regina, da Universidade Estadual Paulista de Araraquara. Esse foi a tese de livre docência, os 2 primeiros capítulos desse trabalho e bourdieniano, né? Quem tem interesse em Bourdieu, é muito bacana estudar esse texto. Bom, então agora chegamos ao final das 4 apresentações dos grupos, né? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, querem falar alguma coisa pra gente?